E aqui embaixo nós temos o Preferences, que é as configurações do próprio programa, do próprio Photoshop. Então, nós temos aqui, ó, General. Você pode escolher o tipo de cor que você quer, que é da própria Adobe ou do Windows. É legal ficar com Adobe. Tem algumas coisas aqui, então, que eu gostaria que você marcasse. Como, por exemplo, Zoom Resizes Windows, Zoom with Scroll Wheel. O que é o Zoom with Scroll Wheel? Você vai poder dar zoom com essa rodinha do mouse, com o scroll do mouse, tá? Interface. Aqui nós temos a linguagem de interface. Você vê que no meu está instalado só o inglês. Vou colocar aqui o Medium, tá? O tamanho da fonte. File Handle. Tem uma opção que eu quero que você marque aqui, que é essa aqui, ó, Maximize PSD e PSB File Compatibility. Aqui, ó, que é essa aqui, ó. Maximizar compatibilidade de arquivos PSD e PSB. Você coloca Never, para ele nunca perguntar, tá? Para não te encher o saco. Performance. History States. O que é o History States? Vamos supor que você tem uma imagem aberta no Photoshop e você fez 50 alterações nela. Se você fez 50 alterações, você vai poder voltar só para as 20 últimas alterações, porque aqui no History State está configurado só 20. Então eu te aconselho a colocar pelo menos umas 40 ou 50. Tá? Lembre-se que isso aqui vai colocar tudo na memória do seu computador, né? Então, quanto mais você tiver, mais memória vai ser usada. Então, coloque aí umas 50 ou 60, você que sabe. Aqui, ele usa o OpenGL da sua placa de vídeo. A minha placa de vídeo é essa daqui. Então, ele vai usar o OpenGL da sua placa de vídeo para simular ou para abrir arquivos 3D no Photoshop. Então, se você quiser usar isso aqui, você tem que marcar Enable OpenGL. Isso aqui é o tanto de memória que vai ser destinada ao Photoshop. Então, ele vai usar 60% da memória que eu tenho. Eu tenho 8 GB de memória no computador. Então ele vai usar 4.322. Ótimo. Vamos em cursor. Eu quero que você marque esse aqui, ó, Show Crosshair in Brush Tip. Então ele vai usar essa cruzinha dentro da bolinha quando a gente usar um brush, tá? Então vamos marcar. Aqui, ó, esse aqui não precisa mudar nada. Vamos em Unit, Unidade e Réguas. Mude para Pixels, tá? Bom, acho que é isso. Tem o resto a gente pode mudar depois se for necessário, tá? Então faça essas mudanças e clique em OK. Layer. Layer também não compensa muito a gente falar agora, porque é tudo sobre layers. Então você vai adicionar uma nova layer, você vai esconder uma layer, você vai revelar uma layer, vai agrupar layers, vai separar layers, alinhar, distribuir, muita coisa. Seleção é tudo sobre a seleção. Por exemplo, selecionou o chapéu de uma mulher numa foto. Aqui então você pode tirar a seleção. Você pode inverter a seleção. Como que você inverte uma seleção? Se você seleciona só o chapéu, se você inverter a seleção, ele vai selecionar tudo menos o chapéu. Né? Então é esse tipo de coisa. Então que a gente vai ver mais pra frente. Filtros. Filtros então ele aciona uma série de efeitos para uma imagem. Por exemplo, se você colocou lá o mesmo chapéu da mulher, selecionou ele. Se você for em Blur, Gaussian Blur, ele vai dar um efeito desfocado para aquele chapéu, vai embaçar o chapéu, vai adicionar pixels ao chapéu, vai adicionar uma cor especial, uma luminosidade, uma textura. Então os filtros adicionam efeitos. O Analysis, o que ele faz é te dar algumas informações, como medir um determinado objeto, para você fazer lá uma alteração, uma diagramação, esse tipo de coisa. 3D, então, é tudo sobre os objetos 3D criados ou abertos no Photoshop. View, você vai poder ter visualizações de outras ferramentas, zoom, mostrar e deixar de mostrar outras coisas. Tá, então, assim que a gente abrir o documento, eu quero que você faça algumas alterações aqui também. Windows é tudo aquilo que você quer exibir
em termos de ferramenta do Photoshop. Por exemplo, vamos colocar aqui também o Info, ó, que é muito importante, tá? Você pode colocar ele aqui, ó, tá vendo? Onde ele ficou azulzinho lá, você vai poder largar ele. Não tem problema se você errar, a gente pode resetar tudo depois. Aí, gente, nós temos também aqui, depois desse menu, nós temos isso aqui, ó. Ele vai abrir o Bridge, que é esse programa que a gente vai falar agorinha. O Mini Bridge. O Extras, o que tem? Ele vai mostrar as guias e as réguas também. A régua aparece aqui do lado, ó. Isso aqui é a visualização da sua área de trabalho, não tem problema. Isso aqui são os tipos de layout que são habilitados quando a gente abre o programa também. Isso aqui muda também o layout do seu Photoshop, muda as ferramentas de lugar, esse tipo de coisa. Esse aqui é o tipo, ele ajusta as ferramentas para o modo de trabalho que você tem. Por exemplo, Essentials são as ferramentas mais essenciais do Photoshop. Design. Então, se você trabalhar com design, ele vai mudar. Você viu que ele mudou aqui do lado. Para pintura, então, ele mudou também. Nós temos mais aqui. Nós temos fotografia, nós temos 3D, ele abre aqui objetos 3D. Motion, que você pode criar uma animaçãozinha em GIF também no Photoshop. Ele vai te mostrar só aqui, ó, ele vai te mostrar só as ferramentas novas do Photoshop. E Delete Workspace, que você pode deletar o Workspace, tá? Então, não gostou do jeito que ficou, vem em Windows, Workspace. Essentials, beleza? Então é isso. Então se você marcar aqui, ó, New em CS5, ele vai te mostrar tudo que for destacado aqui, ó. É novo do Photoshop, tá vendo? Repose, filtros, correção de lentes, esse tipo de coisa. Então, gente, basicamente aqui em cima, só para você não ficar perdido com tantas ferramentas, o que está acontecendo, para que tanta coisa. Basicamente tudo aqui em cima é para acionar. Basicamente, a maioria das ferramentas aqui em cima são para acionar uma determinada ferramenta para mudar o que está no palco ou ajustar o próprio palco, tá ok? O próprio painel. Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula, então. Nós aprendemos aí um pouco do que cada menu do Photoshop tem. E na próxima aula, então, nós vamos criar um novo documento, vou mostrar para vocês as configurações de um novo documento e já ver alguma ferramenta para você começar a entender mais o que é o Photoshop.